Projeto Chuvas de Bênção. Semana 38. Domingo. Título de hoje: O decreto de morte. E qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Daniel 3, versículo 6. O capítulo 3 de Daniel descreve a estátua de ouro erigida pelo rei Nabucodonosor, em cuja consagração todos deveriam se prostrar, e qualquer que não se prostrasse para adorá-la, seria na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. O fato de serem lançados na mesma hora significa que a pena de morte já estava determinada e pronta para aqueles que se opusessem, deixando de haver tempo para imaginar algum escape legal. Então, era adorar ou não a estátua, era questão de vida ou morte naquele momento. Entretanto, os 3 companheiros de Daniel, com a firme decisão, recusaram se prostrar, ainda que viessem a ser mortos, motivo pelo qual eles foram acusados por alguns homens caldeus perante o rei, introduzindo primeiramente certa adulação. Ó Rei, vive eternamente! Para depois inflamar o coração do rei, acerca do testemunho dos 3 judeus. Então, eles foram chamados à presença do rei, para confirmar os seus princípios de adoração, os quais eram contrários ao decreto real. Por isso a pergunta do rei: é verdade? Então, o assédio moral dos instrumentos musicais para adoração foi novamente executado por ordem do rei, e assim ele pôde testemunhar que era verdade a recusa dos 3 hebreus. Por isso eles foram sentenciados à morte e lançados na fornalha. Não lhes foram concedidos a possibilidade de serem exonerados de seus cargos oficiais, ou de serem exilados do reino, ou que se tornassem escravos. Não. Eles foram condenados à morte prontamente. Ora, somente aqueles que têm fé são provados pelo fogo. Esse contexto histórico tem paralelo com Apocalipse 13, na medida que um evento do passado se repetirá no futuro com o mesmo princípio de que aquele que não prestar adoração à imagem da besta será sentenciado à morte. Em pleno século XXI, isso parece difícil de acreditar, mas irá acontecer quando no último conflito, todos serão chamados à adoração ao Deus vivo, ou à imagem da besta. A Bíblia diz que a todos os que habitam sobre a terra serão chamados a prestar uma adoração, a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos. Assim como o rei possuía os 2 poderes, político e religioso, assim se dará antes da vinda de Jesus, a união entre 2 poderes, o político e o religioso, ou seja, os Estados Unidos e a Igreja Católica Romana. Outro princípio para o decreto de morte é o fato de que será decretado contra os remanescentes que guardam os mandamentos de Deus, como fizeram os 3 hebreus, e a questão do sábado contra o domingo será um embate. Caro ouvinte, quando vier o decreto dominical, então será o fim. E por fim, Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações, por concerto perpétuo. Êxodo 31, versículo 16. Autor: Anápio Wisniewski Gebhardt. Atenção! Jesus está voltando.